Rony está aqui na nossa tela, rumo ao Galo. Inclusive, o amigo André Hernan deu a informação que havia 6 clubes. Não é só o Galo, não. Muita gente de olho no Rony. Viu, corneteiros palmeirenses que ficam xingando e não querem mais saber do Rony? Tem muita gente de olho. Será que vai em busca de novos horizontes? Rony por temporada no Palmeiras. 2020, 52 jogos, 40 como titular, 11 gols e 10 assistências. Bons números, né? 21 participações diretas em gol. 2021, 39 jogos como titular, 12 gols, caiu o número de assistências. 2022, 61 jogos, 52 como titular, 23 gols e 5 assistências. Grande temporada, 2022. 2022, Palmeiras campeão brasileiro, certo? Isso. Campeão brasileiro, é isso aí. 2023, 59 e 47 como titular, 14 gols, bom número de assistências. Em 2024, 63 jogos, já muito mais tempo no banco de reservas. O Rony, com 10 gols e 5 assistências. Eugênio Leal, jogador com mais partidas no Palmeiras em 2024, mesmo tendo caído o número de participações dele. Como você analisa esse interesse, essa possibilidade de o Rony ir para o Galo? Acho que é um jogador que tem muito ainda a dar. Entendo que o casamento dele com o Palmeiras entrou numa decadência nesse último ano. Ele não conseguiu render, fazer os gols que o Palmeiras precisa. Gols que ele fez, né? Não que não tenha feito gols nesse último ano, mas caiu o rendimento em relação a anos anteriores. Ele é um jogador que está marcado na história do Palmeiras. Por mais que muita gente torça o nariz, ele foi muito importante em várias das conquistas do Palmeiras nos últimos anos. Acho que é um jogador que ainda tem muito a dar e que encaixaria no Atlético depois da saída do Paulinho, né? Porque é um atacante, tem velocidade, acho que não é no mesmo nível, não tem a mesma qualidade técnica, mas que é um jogador muito bom, muito inteligente, aprendeu muito com o Abel, né, na questão de... Muito aplicado taticamente, Sim, ajuda na marcação. Espaços, né? Atrair marcação, tem muita velocidade ainda. É um jogador que, para onde for, tenho certeza que vai ajudar bastante, vai se destacar. Eu vejo isso aqui no Palmeiras ali... Chegou a um fim de ciclo, né? O que é natural no futebol. Você fica muito tempo ali, começa a ser questionado demais. E acho que se for para o Atlético, parece que tem uma dificuldade financeira no meio do caminho aí, mas se for para o Atlético, é uma boa pedida. Eu acho que você André Donk. tocou num ótimo ponto, Eugênio, essa questão do fim de ciclo, mas não ser um jogador decadente, assim, um jogador que eu consigo enxergar ele recuperando protagonismo em outros clubes, até por isso a quantidade de gente interessada nele. E a questão da postura dele como atleta, acho que isso é muito legal também de se destacar. A dedicação que ele tem, acho que sem a bola, o quanto que ele contribui muito. O Abel falava muito desse aspecto também, o quanto que ele ajuda a espaçar a defesa do adversário, justamente por essa qualidade de atacar espaço. Então, pode jogar mais à frente como centroavante, pode atuar como lado. Então, ele oferece opções táticas, ele oferece essa opção de atacar a defesa do adversário, um cara que contribui muito sem a bola. E assim, se continuasse no Palmeiras, acho que ele continua tendo muitos jogos ainda, mas talvez caísse ainda mais a questão de jogos como titular. Então, eu entendo, de repente... Você viu uma queda realmente de produção no futebol do Rony nos últimos tempos, a ponto de justificar cornetas de uma parte considerável de palmeirenses? Eu entendo algumas críticas em relação à queda, ainda mais questão de perder alguns gols, tudo mais, mas eu sempre achei mais do que realmente a queda em si. Então, acho que o nível da corneta estava muito alto em relação à queda de produção, embora tenha existido, mas ainda assim era um cara que contribuía muito. Acho que ele teve uma boa participação na temporada, ainda que tenha caído em relação aos últimos anos. Então, eu entendo esse movimento, porque ele poderia continuar no Palmeiras e se for comparar com o Galo, por exemplo, que seria o clube da vez, acho que até ele teria muito mais
possibilidades de título em 25 permanecendo no Palmeiras do que no Atlético. Mas ele não com protagonismo. Né? Mas não com protagonismo. E de um clube que vai se reformular. E assim, o Rony já é grande na história do Palmeiras, do Atlético Paranaense, e pode construir isso em outro clube. Então acho que também isso pode mover o atleta. Ok, pode ser que eu não vou pegar um clube que esteja pleiteando títulos como o Palmeiras nesse momento, mas é um clube também muito grande e que está nesse momento de reformulação. Então também é um projeto atrativo para ele individualmente, ainda que não esteja na mesma prateleira o Palmeiras e o Atlético Mineiro nesse momento. Então é interessante esse movimento pensando dessa forma. Mari Pereira. Eu concordo com os amigos. Concordo com os amigos. E é um cara que no Palmeiras ele precisou se provar muito, né? Assim, principalmente para ter ali a confiança da torcida. Então ele passou por muitos processos, de fato, e sempre ali trabalhando. Não é um jogador, né, de personalidade de comprar briga, de rebater críticas, sempre muito confiante no que ele poderia entregar. E cresceu muito também com o Abel Ferreira, se adaptando demais aos estilos, ao que o treinador pede, um jogador muito aplicado, como os colegas falaram. Mas eu acho que nessa temporada pesou ainda mais as críticas pelo próprio desempenho ofensivo do Palmeiras, né? Como ficou muito marcado na temporada essa baixa dos atacantes, perdeu principalmente. Muito gol o Palmeiras. Fez muito gol, mas perdeu muita. Exatamente. Exato. Criava demais, mas na hora ali do aproveitamento baixíssimo. Então, acho que pesou muito, né, essa crítica para esses jogadores. Mas o Palmeiras ele também precisa pensar nessa peça de reposição, né? Indo muito bem no mercado, a gente vai falar sobre isso. Vai no Paulinho, expectativa do André, se movimentou muito, mas essa questão, principalmente do centroavante, acho que o Palmeiras ele tem que agora identificar esse problema, se ainda tem essa intenção de negociar o Rony. Não que o Rony seria esse jogador titular da temporada, mas você perdeu uma peça importante, mesmo que essa peça seja um jogador de compor elenco, e não é nem tanto o caso do Rony, porque ele entra, a gente viu, né, o jogador que mais disputou partidas pelo Palmeiras na temporada passada. Você não pode abrir mão dessa maneira se você não tem o plano quase que definido dessa peça de reposição. E uma versatilidade que, pelo menos na minha visão, interessante em relação ao Rony, de jogar de centroavante às vezes, de jogar aberto, de dar essas possibilidades ao treinador. E, por outro lado, eu acho exageradas, mas eu entendo algumas críticas do torcedor do Palmeiras, porque o Rony faz gol, o Rony aparece em jogos grandes, já apareceu, mas ele perde uns gols também que eu entendo a irritação do torcedor palmeirense, apesar, repito, de eu achar muitas vezes exagerada. Mas às vezes ele também dá brecha, né? Eu acho que esse é o ponto. Críticas, acho que justas, mas acho que estavam muito mais do que em relação à queda de rendimento. Então acho que é bem por aí. Onde seria titular o Rony no Brasil? Praticamente em todos os times. Grêmio seria? Seria. Sim. Inter? Seria. Galo? Sim. O Galo está tentando contratá-lo aí. Cruzeiro? Não sei. Agora... mas dá para encaixar. Jogar aberto pelo lado do campo, dá para jogar. Por dentro não dá. Não. Corinthians não seria? Corinthians, hoje não, titular não seria, porque você tem um ataque com o Memphis e o Yuri. No São Paulo jogaria. Não? São Paulo tem uma disputa também, né? Porque você tem ali Caleri, Luciano, chegou o Oscar, obviamente, né? Tem o... Rapidinho, Vasco? Sim. Sim. Sim, claro. Fluminense? Sim. 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 Flamengo? Não. Botafogo? O Flamengo está precisando de um atacante, hein? Do Luiz Henrique. Não, acho que hoje, no elenco de hoje, com o Pedro machucado, sem o Gabigol, tem uma vaguinha para ele de centroavante ali. É claro, o Flamengo vai contratar Luiz alguém. Araújo, tem Cebolinha. Mas são jogadores. Estou falando ele por dentro. Por dentro. Por dentro hoje, para começar a temporada, o Flamengo tem uma carência. Essa profundidade. Só tem o Carlinhos. Jogaria em vários times do Brasil, sem dúvida alguma. Torcida atleticana, uma ótima tarde para todos. Estou chegando com uma notícia espetacular. O Rony pode estar rescindindo com o Palmeiras e tá fechando com o Galo. Vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Eu tô chegando com as últimas notícias do nosso Mercadão da Bola. Então peço para vocês humildemente, já chega a se inscrever no canal, deixa o like e também me digam a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. E é claro, né?
torcida atleticana, nós acabamos de perder o Paulinho, né? E é claro que a diretoria do Galo iria atrás de outros jogadores e apareceu essa notícia. Vocês acabaram de ver aí a imprensa esportiva falando de que o Rony interessa sim, né? A diretoria do Galo é um jogador que chegaria para ser titular, né? Daquele setor ali aonde o Paulinho era titular. Gosto muito do futebol do Rony, eu acho sem sombra nenhuma de dúvidas. Ele chega para ser titular da posição, é um cracaço de bola, é um cara que se entrega, que se dedica, corre para o time todo. Então, assim, nada mais justo do que o Atlético ir, né, atrás desse jogador. Tem muita gente falando também que o Bruno Henrique também estaria interessado, né, a diretoria do Galo estaria interessado na contratação do Bruno Henrique. O Cuca pediu, só que assim, informação de momento é que a diretoria do Galo, né, quer a contratação do atacante Rony. Então, desde já eu quero saber de vocês o que vocês acham de ver o Rony com a camisa do Galo nessa temporada. Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários, torcida atleticana, que eu prometo estar respondendo a todos vocês. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like, a qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus!